Saudações! Com o tema de hoje, como vencer o invencível, eu pretendo relacionar um tema do cotidiano com uma questão filosófica que é a ética. Vencer o invencível, superar as adversidades, essa é uma questão humana que, na minha opinião, está diretamente relacionada à felicidade, a vida em comunidade, a vida em sociedade. Nós temos desafios profissionais, intelectuais, desafios até no campo pessoal, né? E alguns desses desafios eles parecem intransponíveis. E eu também tenho os meus desafios e recentemente eu passei por um desafio bastante grande, né, para mim, que era ser aprovado em um concurso público, que para mim era bastante difícil. Então eu busquei inspiração numa luta de boxe. Eu sempre assisti essa luta de boxe e ficava refletindo sobre as estratégias que aquele lutador usou para superar as dificuldades, e eu me inspirava nisso para superar as minhas próprias dificuldades. Eu acredito que esse seja um tema de ética, primeiro porque está relacionado à busca da felicidade, e segundo porque é um tema que ele não é nem meramente teórico e nem exclusivamente prático, mas é um tema que integra a teoria e a prática. E para Aristóteles, que foi um dos primeiros filósofos a tratar do tema da ética, esta é uma praxis, ou seja, uma forma de conhecimento que pode ser colocada na prática, mas depende de reflexões intelectuais, reflexões conceituais. Nesses 6 pontos que eu separei aqui, que não fui eu exatamente que inventei, mas foram todos inspirados, né, nessa observação da luta que eu mencionei e que eu vou tratar dela aqui, eu separei itens que são, na minha opinião, importantes para a gente lidar com esse desafio, né? Então, parecer invencível, preparar-se para o pior, usar os recursos de modo estratégico e sem afetação, surpreender e explorar os pontos fracos, não subestimar as dificuldades e os adversários, estar preparado à ocasião, saber levantar-se depois da queda. Este vídeo que eu vou apresentar aqui, que eu vou fazer, eu pretendo falar bem resumidamente. Se algum desses pontos vocês acharem que precisa ser melhor explorado, precisa mostrar partes lá da luta que tratam cada um desses itens, eu com muito prazer eu farei. Mas nesse vídeo eu só vou dar uma pincelada em alguns desses pontos. Até porque os vídeos que eu faço de improviso. Eu ensaio, preparo aqui a minha sala para elaborar o vídeo, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então eu tento ir de improviso, fazendo o possível para que ele não fique muito longo. Com essa imagem, eu estou exemplificando que esse tema ele não é somente de especulação, né, de distanciamento da realidade. Como vencer o invencível, ele relaciona esse momento de reflexão, de buscar até autores que trataram do assunto, mas também algo que a gente observa e desenvolve na prática. A gente sabe, né, pelo senso comum, né, no dia a dia, né, de acordo com essa imagem, mostra que quando a gente subestima o adversário, nós temos dificuldades, né? Não é uma boa ideia subestimar os adversários e nem as situações. Mas só que não é somente isso, né? Esse é um dos itens que eu coloquei aqui, ó. Não subestimar as dificuldades e os adversários. E para realmente vencer o invencível, você tem que relacionar esse cuidado, mas também uma certa serenidade para você refletir sobre as questões que são de fato importantes. A luta que eu mencionei para vocês é entre James Buster Douglas e Mike Tyson. Na ocasião dessa luta, Mike Tyson estava com 22 anos de idade e era o campeão dos pesos pesados e era um lutador invencível. E James Buster Douglas era o seu desafiante
E como vocês vão observar, eu tenho certeza que vocês vão querer assistir essa luta, embora, né, o objetivo aqui não é incentivar a violência, nada disso, né? Mas os comentaristas da luta, eles colocavam James Buster Douglas como um azarão, né? Um lutador que já tinha perdido algumas vezes. Ele na ocasião estava com, se eu não estou enganado, com 32 anos de idade, e era colocado como um azarão. Mas olha só, dentro daquele contexto, eles colocavam James Buster Douglas como um azarão. Mas olhando essa imagem, não dá para saber exatamente qual que é o favorito, né? Por isso que eu coloquei lá um dos itens, parecer invencível. Quando você quer superar um obstáculo que é invencível, você tem que estar muito preparado. Se você vai competir com outro adversário, com outro concorrente por uma vaga, quem olhar para você deve olhar para você como um franco candidato a ganhar aquela disputa. E olhando essa imagem, para mim, pelo menos, o James Buster Douglas me parece alguém à altura do Mike Tyson. É claro que tem um histórico, tem um contexto, né? O Mike Tyson, realmente, eu acompanhava, né? Eu já acompanhava as lutas, né? Nessa ocasião. E o Mike Tyson era realmente colocado como invencível, mas olhando para essa imagem não dá exatamente para saber. E eu destaquei dois trechos que me parecem os mais assim, instigantes dessa luta. O primeiro, aqui ó, deu uma enganada aqui. O primeiro deles que está na altura 33.40 da luta. Vamos deixar aqui. Bom, o James Buster Douglas dominou toda a luta. Esse é o 8º round. E nessa altura, inclusive, o locutor ele diz o seguinte: não há dúvida sobre quem é o lutador mais confiante nessa altura. O James Buster Douglas estava bastante confiante, mas só que ele estava lutando com um campeão mundial. Ele não poderia subestimar, né? Em nenhuma ocasião a gente pode subestimar os adversários, mas muito menos o campeão mundial de boxe. E ele estava muito confiante, de fato, mas vamos ver o que vai acontecer com esse excesso de confiança. Os dois lutadores estão cansados. O James Buster Douglas dominou toda a luta, como eu disse, e ele vai para um franco ataque, né? Olha lá, ele vai com muita confiança. E o que eu observei é que ele foi com excesso de confiança nesse momento. É claro, né? No calor do momento, como que você vai pensar sobre todos os aspectos? Mas esse aqui é nosso objetivo, refletir sobre todos os aspectos. E ele vai bastante confiante para cima de Mike Tyson. O locutor acabou de dizer aquilo que eu disse. Não há dúvida quem que é o lutador mais confiante. Então, James Buster Douglas, muito confiante na luta. Ele toma um golpe do Mike Tyson muito forte, mas continua confiante. E aí, ele caiu. Foi aí que eu observei que ir com excesso de confiança não é uma boa ideia. Mas olha só, gente, que surpreendente. Ele conseguiu levantar. E atento também à ocasião, ele teve a calma, a serenidade de saber que o round estava acabando, e aí ele poderia se recuperar. Se ele esperasse um pouco, ele poderia se recuperar para no outro round ele continuar dominando a luta. Então essa é uma das partes que eu queria mostrar, que está relacionada com o que eu coloquei lá no começo, olha só, saber levantar-se depois da queda. O James Buster Douglas estava, na minha opinião, tão preparado que ele soube levantar depois da queda. Ele é um lutador que já tinha perdido várias vezes, né?
ao contrário de Mike Tyson. Mike Tyson não tinha perdido até então. E vamos então comparar como foi a queda do James Buster Douglas e como foi a queda do Mike Tyson, o então campeão mundial. Estou procurando aqui o ponto. James Buster Douglas se recuperou. E dessa vez é Tyson que cai. Mas olhem só se ele consegue se recuperar depois da queda. Ele foi afoito. Ele não parou para respirar como fez o James Buster Douglas. E apoiou no juiz. Ou seja, para superar o invencível, nós temos que saber levantar depois da queda. Na minha opinião, essa foi a diferença fundamental para que James Buster Douglas ganhasse do então invencível Mike Tyson. Então, só recapitulando, James Buster Douglas parecia invencível. Ele estava preparado para o pior, né? Como eu comparei com aquela foto inicial, ele e Tyson parecem páreos, né? Não parece que Tyson é o favorito. Acreditava-se que Tyson era favorito, né, por todo o histórico, mas observando agora com distanciamento os dois lutadores, não dava para saber quem era o favorito, na minha opinião. Usar os recursos de modo estratégico e sem afetação. O James Buster Douglas, ele não ia afoito enfrentar o Tyson. Quando nos intervalos, o Tyson ia afoito. Ele esperava o momento. Ele guardava as energias para usá-las de modo estratégico. Ele soube surpreender e explorar os pontos fracos do Mike Tyson. Ele optou por um lado de luta que Tyson não costumava explorar tanto. Eu consegui observar isso. Não subestimar as dificuldades e os adversários. Por um momento, o James Buster Douglas ele subestimou, mas ele conseguiu se recuperar. Ele estava preparado à ocasião, ele soube esperar o momento certo de saber levantar-se depois da queda. E por isso que eu acho que essa luta é inspiradora para a gente refletir sobre como superar as adversidades, como vencer o invencível. E como eu coloquei, na minha opinião, esse é um tema de ética. O tema da ética foi bastante influenciado pela elaboração teórica do Aristóteles. Ao longo da história da filosofia, isso mudou bastante. Mas durante longos séculos, a ética estava relacionada diretamente com a busca da felicidade. E Aristóteles coloca na obra dele Ética Nicômaco que nós vamos alcançar a felicidade quando a gente se preocupa com a nossa inserção social, não somente com a nossa vida privada, mas com a inserção social. E eu acho que esse tema, como vencer o invencível, é um tema social, é como nós vamos, diante do convívio social, nos apresentarmos como pessoas assim dignas de serem respeitadas, né? E a própria palavra ética, ela vem de uma palavra grega que significa caráter, que é ethos, e de uma outra, ethos, que é costume. Então, a ética está relacionado com os nossos hábitos, está relacionado com o nosso caráter. A ética é aquilo que a gente constrói com os nossos hábitos, mas como eu disse, não somente com os hábitos na prática, mas com as reflexões que nós fazemos sobre eles. Então, com isso, eu concluo esse vídeo e aguardo o feedback de vocês para que eu possa fazer mais vídeos. Eu já adianto que o próximo vídeo será como utilizar o conhecimento de filosofia para a vida prática. Eu aqui comecei dando um exemplo, mas eu vou explorar um pouco mais esse tema, atendendo o pedido do meu amigo Ivanil e da minha irmã Karina. Então, muito obrigado e até a próxima.